Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos dar início ao nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano, em curso, o ano de 2023, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, a correção e os ensinos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Cleito Pomerene. Ele já comentou um outro material em 2017 e nesta ocasião nós teremos a oportunidade de estudar os livros de 1º e 2º Reis. E as lições elas vão desde a ascensão de Salomão até ao cativeiro de Judá. E falando um pouco, irmãos, sobre o plano de Deus para Israel, estudando o Velho Testamento, irmãos, nós conhecemos um pouco da história da nação de Israel. Os planos de Deus para esta nação, nós sabemos que termina em Jesus Cristo. Jesus é o grande projeto. O Messias que viria, o Salvador do mundo, esse é o grande projeto. Israel é um servo de Deus, toda a nação de Israel é um servo de Deus, assim como nós hoje o somos. Fazemos parte do projeto de Deus. Nós temos hoje a grande oportunidade de ver, por exemplo, que a igreja ela é o projeto de Deus para salvar toda a humanidade. É através da igreja. Através da igreja vive a promessa que o nosso Senhor Jesus voltará uma segunda vez. O arrebatamento da igreja é uma realidade e a volta do Senhor Jesus com poder e grande glória, isso é pregado pela igreja. Então a igreja trabalha e faz parte desse projeto, que é o projeto de Deus para a humanidade no campo da salvação. Salvar todos. A própria palavra nos diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos venham ao esclarecimento da salvação. Da mesma forma, Israel, o plano de Deus para Israel é a apresentação do Messias no mundo. O plano de Deus para Israel não era que Israel tornasse o grande governante do planeta. Quem seriam os líderes das nações, seriam os líderes mundiais. Não é esse o projeto. O projeto é apresentar o Messias, para que o mundo assim o conhecesse e a salvação de Deus chegasse a toda a humanidade. O nosso problema não é de liderança. O nosso problema não é de líderes políticos, reis, presidentes ou juízes. O nosso problema é de salvação. O nosso problema é o pecado. O pecado é quem nos destrói. O pecado é quem nos mata. Então, quando Deus levanta a nação de Israel, e nós temos uma grande oportunidade de ver isso, ainda nos Pentateucos, quando Jacó é convidado por causa de José, Jacó e toda a sua casa, 72 almas, são convidados juntos, com a família de José a morar no Egito, e naqueles 430 anos que ali ficaram, foi a incubação da nação. Chega-se 70 e poucas almas, e quando sai no final dos 400 anos, é uma nação de milhões. Então perceba bem o crescimento disso. Deus usa esse período para que essa nação crescesse sem nenhum perigo, sem nenhum risco à sua existência. E lógico que a gente vai ver que o cativeiro que vai tornar-se está no Egito, a escravidão que vai acontecer, a própria palavra nos diz que é porque o que subiu no trono não conhecia e nem respeitava a memória de José. Por causa disso, a nação então é feita escrava. E até isso, irmãos, é uma providência divina, porque nós vamos ver em diversos momentos da história, quando Israel precisa voltar para a terra, desse período, Israel ainda não tinha a terra, mas todas as vezes que aconteceu dele sair da terra e ele precisava voltar para a terra,
sempre quem voltavam eram os mais apaixonados e os mais necessitados. Aqueles que haviam se dado bem na terra onde estavam, não retornavam. E agora, com esta nação ainda no berço, ainda se levantando, ainda se fortalecendo, menos ainda. Se fosse confortável, eles não iriam para o deserto. Se fosse confortável estar no Egito, eles não encarariam, não aceitariam a proposta de se aventurar pelo deserto, um povo que não sabia o que era viver pela fé. Nós temos que entender isso, desse período onde Israel está no Egito. Deus usa esse período, fortalece a nação, prepara um líder, um legislador, ele surge, Deus o coloca à frente do povo, é apresentado por Deus a ele aquilo que seria a sua legislação, os 10 mandamentos e todas as outras leis que Moisés escreve, e aí a nação é fortalecida. São levados até essa terra em meio a todos os conflitos, e nós teremos a oportunidade de ver isso nos livros históricos, onde os livros de reis estão inseridos. Na verdade, os livros históricos vão de Josué até o 2º Reis, e nesse período a nação cresce e se fortalece. Quando inicia aqui o primeiro livro dos reis, a nação já estava consolidada, a nação já estava pacificada e já era respeitada pelas nações vizinhas. O livro inicia com o fim da vida de Davi. Davi está ali nos seus últimos dias. Uma grande confusão está instaurada por causa da vida de Davi. Nunca foi desejo de Deus que a nação de Israel tivesse reis. Deus nunca planejou isso, não era propósito de Deus isso acontecer. Mas o povo deseja, o povo escolheu isso. E uma coisa que nós aprendemos com o nosso Senhor é que Ele nos respeita. Ele respeita a nossa vontade. Ainda que no futuro seremos prejudicados por essas escolhas que fazemos. Mas Ele respeita isso. E Ele respeitou esse desejo de Israel. Tanto que trabalha junto com eles. Escolhe alguém para estar à frente do povo. Auxilia reis. Reprova, aprova reis. Isso tudo é Deus ainda trabalhando com essa nação. E sempre devemos ter em foco, por causa do Messias. O Messias é que é o grande projeto de Deus. O Messias, o Senhor da salvação, a salvação que seria estendida a toda a humanidade, é que de fato é o projeto de Deus. Nós somos coadjuvantes nesse cenário. Não somos nós quem importamos. A visão de João Batista, ela é muito interessante por conta disso. Importa que ele cresça. Importa que ele apareça. Importa o plano dele. Importa o original. Nós somos os auxiliares. Não é por nossa causa. Tem um louvor que nós cantamos que nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre a nossa história. Sempre foi por ele. Por ele e para ele são todas as coisas. A ele toda a glória eternamente. Amém. E então, irmãos, teremos a oportunidade de estudar esse período, esses quase 400 anos de história dos reis. Nós teremos a oportunidade de ver a glória do período da monarquia em Israel e a sua derrocada, quando Jeoaquim é levado cativo para a Babilônia, em 561 a.C. E aí encerra essa linhagem de reis que havia em Israel. Mas no futuro que talvez não esteja tão distante assim, o Rei dos Reis surgirá outra vez. E é lá que ele reinará. Ali será estabelecido o seu trono. E de lá ele reinará sobre toda a terra, sobre todas as nações. Lógico que nós não aguardamos esse momento. Esse momento não nos pertence. Participaremos sim, segundo o nosso entendimento escatológico, mas não como igreja. Participaremos como seu exército, seus anjos,
que estarão junto com ele naquele momento. Porque já teremos passado pelo tribunal de Cristo, já teremos passado pelas bodas do Cordeiro, e então voltaremos com ele para continuar a sua obra do seu lado. Mas é um período que pertence à nação de Israel. É algo que o Senhor ainda precisa tratar com essa nação. A leitura sugerida para nós, irmãos, hoje, nessa segunda-feira, encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. O tema: Deus concede sabedoria àqueles que lhe pedem. E a primeira lição é exatamente, esse é o grande destaque, na vida desse personagem forte chamado Salomão, que é a sabedoria. É alguém que inicia ali por volta dos seus 19 anos, mais ou menos, sobe ao trono, e a sabedoria é algo muito marcante na vida dele. Porque ainda antes que ele recebesse o dom, já havia nele essa escolha. Só escolhe a sabedoria aqueles que são sábios. Só escolhe a sabedoria aqueles que naturalmente já têm uma predisposição para isso. E nós vimos isso na vida dele. Nós temos a oportunidade de assistir isso na vida desse rei, desse grande rei da nação de Israel. A sabedoria, irmãos, é a grande diferença na vida de todo ser humano. Porque é através da sabedoria que nós vamos alcançar as outras coisas que fazem parte da nossa vida. A paz só é possível na vida do sábio. O tolo não sabe o que é paz. O tolo vive na confusão. O tolo vive no conflito. O tolo é levado pelas suas emoções. Ele é alguém que é simplesmente guiado por instinto. E isso não é bom para ninguém. Não é que o sábio não tenha emoções, não é isso. Ele se emociona, mas ele não é dominado pelas emoções. A emoção faz parte dele, mas é ele quem controla essas emoções. Ele não se deixa dominar por ela. Diferente do tolo. Aquele que tem falta de sabedoria, ele sofre porque as suas escolhas são feitas unicamente orientada pelas suas emoções. Ou porque ele está com raiva, ou porque ele está muito feliz. Ou porque ele sente empatia por aquilo, ou porque ele não gosta daquilo. É simplesmente por causa disso. Não há meditação. Não se coloca no lugar do outro. Não observa o que está acontecendo em volta. Não tem cuidado com as coisas. É levado apenas pelas ondas das emoções. Isso é uma péssima escolha. Isso é um mau negócio. Porque em nome disso, grandes conflitos vão surgir. Segundo essa forma de agir, famílias serão destruídas, serão devastadas. Homens que se deixam levar pelas paixões. Mulheres que se deixam levar pelas suas emoções. Filhos que são guiados pela sua vaidade, que são guiados pelas suas emoções, que são iludidos por este mundo. Um grande exemplo é o filho pródigo, a pessoa que desperdiça, que é exatamente isso, alguém que é levado pela vista, alguém que é levado pela aparência, alguém que é guiado pelas emoções. E aí nós vemos a derrota que se cerca essas escolhas, porque são escolhas que não há muita inteligência nela, não há nenhuma sabedoria nela. A sabedoria que Deus nos dá é uma sabedoria que vai nos auxiliar no nosso trabalho, no trabalho de conduzir as almas a Cristo, no trabalho de estar movendo o sobrenatural, de estar envolvido com o sobrenatural, mas também vai nos dar condições de viver melhor a nossa vida aqui nesse mundo. Escolhendo as companhias, escolhendo devidamente aquilo que fará parte
da nossa vida, escolhendo até mesmo aquilo que vai nos atingir. Aprenderemos onde empregar melhor a nossa atenção, a nossa energia. Aprendemos que não devemos nos estressar com aquilo que não está no nosso controle. Não devemos nos preocupar demasiadamente com aquilo que foge da nossa mão, com aquilo que foge do nosso controle, com aquilo que é a vontade do outro. E assim como o nosso Deus respeita as nossas escolhas, nós também devemos respeitar as escolhas das outras pessoas. Todo ser humano tem direito de ser o que ele quiser ser. Todo ser humano tem direito de fazer o que ele quiser fazer. Eu sei o quanto nos entristece quando pessoas queridas nossas fazem escolhas de forma errônea, porque sabemos o dano que isso vai causar. Mas é o direito dessas pessoas escolher. Elas têm todo o direito de jogar suas vidas fora, por exemplo, porque pertence a elas. São elas quem escolhem. A nós cabe aconselhar, a nós cabe orientar, a nós cabe, às vezes, lamentar. Mas a escolha é dessas pessoas. Mas nós, irmãos, precisamos buscar isso na presença do Senhor. A sabedoria que de fato nos ajuda, a sabedoria que vem de Deus, para que possamos viver de verdade a vida plena que o Senhor Jesus nos deu. Jesus disse que nós, junto dele, teríamos vida e vida com abundância. Nós teremos a grande oportunidade nesse trimestre de aprender sobre isso, de estudar sobre isso, de revisitar esses momentos históricos e aprender junto desses personagens, segundo o que o escritor aos Hebreus nos diz, que são figura, que são sombra daquilo que nós podemos aprender. Ensinamentos ricos que vêm da parte de Deus através da vida dessas pessoas. Os erros e acertos de pessoas que andaram com Deus ou que escolheram não andar com Deus e por isso erraram. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que esse trimestre seja amplamente abençoador sobre as nossas vidas, que a mão de Deus esteja sobre nós e possamos estudar a palavra de Deus com toda seriedade, com toda dedicação. Esta é a proposta deste canal. Um estudo sério e metódico da palavra de Deus, onde nós estudamos a palavra de Deus, sem achismos, diretamente na fonte, que é a Bíblia Sagrada, respeitando o seu texto, respeitando o seu contexto. Se te agrada, meu irmão, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, convide outras pessoas para virem participar conosco, para que juntos possamos fazer essa obra maravilhosa, essa obra grandiosa que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, fiquem todos em paz.